Olá, graça e paz. Eu sou a Márcia Euco e este é o programa Me Explique a Bíblia. A intenção desse programa é que a gente faça um estudo bíblico gratuito, livro por livro, capítulo por capítulo da Bíblia, e a gente vai evoluindo aos poucos. O que você acha? Vamos viajar comigo nesse estudo bíblico? A gente vai ler o texto bíblico, eu vou explicar para vocês o contexto histórico, o contexto cultural, vamos falar da interpretação do texto, algo bem tranquilo para a gente estar juntos estudando a Bíblia, ok? Mas daí assim, para que você não perca nenhum estudo bíblico, nenhuma sequência dos capítulos, você se inscreve neste canal, você ativa as notificações e assim você será avisado cada vez que for postado um novo programa, ok? Bem, hoje nós vamos iniciar o estudo do livro de Filipenses. O livro de Filipenses está no Novo Testamento. Vamos estudar hoje o capítulo 1 e aí cada programa eu vou explicando para vocês um capítulo novo, ok? Bem, o livro de Filipenses, na realidade, é uma carta. É uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu esta carta para os cristãos da cidade de Filipos. Filipos ficava na Macedônia e era uma cidade com a maioria de moradores romanos aposentados. Homens que trabalharam no exército, foram oficiais de Roma, e quando chega na sua aposentadoria, eles recebiam terras de Roma. Então, muitos deles receberam terras na cidade de Filipos. Então, essa cidade tinha poucos judeus, e inclusive não tinha nenhuma sinagoga, ok? E essa carta possivelmente foi escrita entre o ano 53 a 61, depois do nascimento de Jesus, né? Mais ou menos algo em torno de uns 30 anos, 20, 30 anos depois da crucificação e ressurreição de Jesus. Então, essa carta foi escrita há quase 1960 anos atrás. É tempo, hein? É coisa. E na realidade não é um livro, então, como eu falei para vocês, é uma carta. E quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Bem, vamos falar um pouquinho mais então sobre isso. Como era essa igreja de Filipos antes de começar o estudo. A igreja de Filipos, a cidade de Filipos, ela começou a ser evangelizada pelo apóstolo Paulo, por Silas, por Lucas e por Mateus. Se você quer estudar um pouquinho mais de como foi esse processo de evangelismo, como sucedeu o evangelismo dessa cidade, você vai ver que Lucas escreveu lá no livro de Atos. Lucas é o autor de Atos, e Lucas foi um dos evangelistas da cidade de Filipos. Em Atos 16, você vai poder estudar um pouquinho mais sobre o evangelismo dessa cidade. Você vai ver que foi o Espírito de Jesus, isso mesmo que o texto vai dizer, o Espírito de Jesus que conduziu toda a situação para que eles fossem até a cidade de Filipos. E você vai ver que, inclusive, Paulo teve uma visão. E nessa visão apareceu um homem de Filipos pedindo que, por favor, ele fosse ajudar o pessoal da Macedônia. Ok? Então, a cidade de Filipos ficava na Macedônia. E assim eles fizeram, e os 4 viajaram para a cidade de Filipos. O que aconteceu que quando eles chegaram lá, eles começaram a caminhar pela cidade, conhecer a cidade, e eles encontraram algumas mulheres orando. Então Paulo pegou e foi conversar com essas mulheres que estavam unidas ali orando, pregou o evangelho a elas, e uma delas chamava-se Lídia. E Lídia se converteu, você já deve ter ouvido falar de Lídia, senão você vai ouvir ao longo desses nossos estudos. A Lídia se converteu, se batizou e batizou inclusive toda a família dela. E ela convidou então o Paulo e a sua comitiva, né, para se hospedar na casa dela no tempo que estava ali em Filipos. Passou-se alguns dias, eles trabalhando ali na cidade de Filipos, e aí certa tarde Paulo e Silas estavam caminhando
e encontraram no meio do caminho uma moça, uma escrava, que ela estava possuída por um espírito de adivinhação. Paulo, todo intempestuoso, né, cheio do Espírito Santo, foi e repreendeu aquele espírito naquela escrava. Ele expulsou, em nome de Jesus, o espírito de adivinhação que dominava aquela mulher. Bem, mas acontece que o dono delas, ela era escrava, ela tinha os seus donos, eles ficaram muito bravos por Paulo ter expulsado o espírito daquela escrava, porque eles ganhavam dinheiro com aquilo. As adivinhações dela era uma maneira deles ganharem dinheiro fácil. Então começou um grande tumulto e Paulo e Silas foram açoitados, severamente açoitados. E depois eles foram aprisionados, foram para a cadeia. Assim foi os primeiros dias, né, de trabalho evangelístico lá na cidade de Filipos. Mas acontece que você deve, com certeza, conhecer essa passagem. Silas e Paulo ficaram cantando e louvando a Deus lá na prisão. Mesmo manietados, mesmo machucados, lá presos, os dois estavam cantando e louvando a Deus. E aí acontece aquele momento milagroso, né? Durante a noite o Senhor envia um terremoto e esse terremoto vai derrubar as portas. E aí você já vai ler lá no livro de Atos, você vai ver. Atos 16 você vai achar bastante coisa sobre a cidade de Filipos nesse começo de evangelismo. Eles vão ser libertos e vai acontecer que até o carcereiro e a família dele vão se converter ao Senhor Jesus por causa dessa situação. Então, na realidade, o fato de Silas e Paulo terem sido presos foi uma bênção de Deus, porque quem sabe não haveria outra maneira de quem estava lá naquela cadeia ouvir a mensagem do Evangelho. É assim que Deus trabalha, né? Fazendo coisas que nós não entendemos. Mas, por fim, sempre está correto, né? E assim, então, esse foi algumas coisas que aconteceram no início da evangelização da cidade de Filipos. E aí o texto vai dizer que muitas pessoas na cidade de Filipos se converteram. E aí essa vai ser a primeira igreja do continente europeu, né? Através do trabalho de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, né? Então agora Paulo já passou algum tempo, já passou alguns anos. Paulo já está em outra cidade. Paulo está preso novamente por causa da pregação do Evangelho. E aí, então, ele vai escrever essa carta aos Filipenses. De lá da prisão, ele vai escrever essa carta aos Filipenses. A prisão que ele estava agora era uma prisão domiciliar, então ele podia receber visitas, podia compartilhar cartas, e então ele vai escrever essa carta aos cristãos da cidade de Filipos. Então, o nome da carta é Filipenses, ok? Então, capítulo 1, verso 1 e 2, deixa eu ler para você. Começa assim: Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos esta carta para todos os santos da cidade de Filipos, que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus, inclusive os bispos e diáconos desta igreja. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Legal? Então, assim, mesmo sendo apóstolo, você vai perceber que Paulo se apresenta de uma maneira muito humilde, né, para os filipenses. Ele se apresenta como servo de Jesus, né? Um homem que tem um chamado cristão para atender os santos de Cristo. Os santos são aquelas pessoas que foram santificadas por Cristo, foram purificadas por Cristo dos seus pecados, foram reconhecidas, foram tomadas como pertencentes a Cristo. Então, elas são chamadas santos. Santos significa separados, são separadas para Cristo, elas se entregaram para Cristo. Então, ele fala dos santos da igreja de Filipos. E Paulo fala também dos bispos e dos diáconos, né, que estavam trabalhando lá naquela igreja. Os bispos, eles são responsáveis, são encarregados de cuidar de algumas coisas da igreja, e os diáconos ajudam em vários trabalhos na igreja. O primeiro diácono da história cristã, um dos primeiros diáconos mais destacados foi o Estevão,
que também está lá no livro de Atos, mas nós vamos estudar o livro de Atos mais para frente, ok? Então eu vou seguir a leitura aqui, né, do que Paulo está escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, agora versos 3 a 11. Paulo vai demonstrar grande carinho aos Filipenses, né? Ele vai dizer o seguinte: sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Eu estou certo de que Deus, que começou este bom trabalho na vida de vocês, vai continuar esta obra até a volta de Jesus Cristo. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo do privilégio que Deus me deu. O que vocês estão fazendo agora que estou na cadeia é o mesmo que fizeram quando eu estava livre, defendendo e anunciando com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade quando afirmo que meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. O que peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e entendimento completo para fazer boas escolhas. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus. Bem, Paulo está agradecido com os filipenses porque eles tinham enviado uma oferta financeira para ajudar ele enquanto ele estava nessa prisão domiciliar. Prisão domiciliar, ele tinha acesso às pessoas, mas ele não podia sair para prover o seu sustento. Paulo era um fabricante de tendas, de barracas, então ele não podia trabalhar, estava em prisão domiciliar. E os filipenses tiveram o privilégio de se envolver nesse trabalho missionário porque eles estavam sustentando Paulo enquanto ele estava nesse tempo de 2 anos de prisão, ok? Então, esta oferta é uma prova, inclusive, de que o Espírito Santo estava trabalhando na vida dessas pessoas. Porque, como eu falei no começo, quando Paulo foi a primeira vez lá para Filipos, ele foi preso. Agora ele está preso, mas os filipenses que haviam prendido ele há uns anos atrás, hoje são aqueles que sustentam ele na cadeia. Olha só que legal isso, não é? O que gera o fruto do Espírito Santo de Deus. Né? Então agora eu vou ler para vocês a sequência da carta e Paulo vai dizer nos versos 12 a 19, ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram no progresso do Evangelho, pois todos aqui da região ficaram sabendo que estou na cadeia porque eu sou servo de Cristo. E agora a maioria dos irmãos tem mais confiança no Senhor e tem mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Eles anunciam com boas intenções e fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Mas há alguns que anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos e não são sinceros e buscam apenas o interesse pessoal. Eles pensam que agindo assim aumentarão o meu sofrimento. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso, estou alegre e vou continuar assim. E eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O apóstolo Paulo acabou se tornando um mártir por ter sido preso por pregar o Evangelho. E o que aconteceu é que isso deu coragem para mais pessoas pregarem o Evangelho. Então, novamente, né, como eu já havia falado no começo, a gente não entende as coisas no momento, mas tudo no final acaba sendo para o crescimento da Igreja de Cristo Jesus. Amém? Bem, a mensagem era Jesus.
Então, tinham pessoas que estavam pregando o evangelho só porque viram que um meio ali de aproveitar aquele momento onde todos estavam achando que era modinha pregar Jesus, porque Paulo estava preso, Paulo virou um mártir, passou a ser um cara importante, aquele cara que prega o evangelho, que está preso. Então, algumas pessoas quiseram ganhar atenção igual ao Paulo e começaram a pregar não pelos mesmos motivos de Paulo, por motivos fúteis, né, para reconhecimento pessoal e outras coisas, como tem também nos dias de hoje, não é? Hoje em dia tem pessoas que pregam o evangelho por amor às pessoas, por obediência a Cristo Jesus, mas tem outras que pregam por outros motivos, não é verdade? Tá? Bem, então agora deixa eu ler para você aqui os versos de 20 a 26, onde Paulo diz: Meu grande desejo e minha esperança é nunca falhar no meu dever e sempre ser corajoso. Pois assim, tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, levará as pessoas a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois eu vivo para Cristo e se eu morrer é lucro. Quero muito deixar esta vida para estar com Cristo, que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é necessário que eu continue a viver, pois assim posso ajudá-los a progredir na fé e ter a alegria. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês tanto terão orgulho de mim, como da vida que vivem, em união com Cristo Jesus. Bem, Paulo passava por muitos sofrimentos, isso é verdade. Nós também, hoje em dia, temos muitos cristãos que, para pregar o evangelho, são presos, são açoitados, passam por muitos sofrimentos também, né? Mas Paulo fala que tem muita vontade de estar logo com Jesus, e eu creio que todo cristão autêntico preza mais por esse momento onde vai encontrar Jesus do que pela sua própria vida. Então Paulo fala assim, olha, eu queria estar com Jesus, né? Mas Jesus me deu uma missão e eu tenho que ser obediente e continuar aqui cumprindo, né? Então, se eu morrer, é lucro porque eu vou para Jesus. Então, Paulo está dizendo assim, se eu morrer, quem me matar está me fazendo um favor, vai me enviar para o meu Senhor e Salvador, que eu estou ansioso para conhecer pessoalmente, para ver e para viver eternamente com Ele. Mas se eu viver, também estou vivendo para Cristo. Então, a minha vida não é mais minha, é isso que Paulo está dizendo. A minha vida é dele, eu dei a Ele, eu sou servo dele. Então, se eu viver, vivo para Ele. Se eu morrer, eu vou para Ele. Então, estou no lucro sempre, preso ou não. É isso que Paulo está dizendo, né, nesse texto. Então, a gente também, né, nós temos um compromisso com Cristo Jesus e temos que cumprir esse compromisso. Você tem um chamado, eu tenho um chamado. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, né? Agora, eu quero ler para você dos versos 27 a 30, ok? Paulo vai encorajar os filipenses dizendo: É importante que vocês vivam de acordo com o evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ou não ir visitar vocês, saberei que continuam firmes e unidos por meio da fé e que estão lutando juntos num só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos, pois isso prova aos seus inimigos de que eles serão derrotados e vocês serão vencedores, pois é Deus quem dá a vitória a vocês. E Ele também tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não só através da fé, mas também do sofrimento. Dessa forma, vocês podem tomar parte comigo nesta luta. Isso mesmo, Paulo não dava valor à sua vida, é o que eu tinha falado agora há pouco. O importante era que Jesus fosse anunciado e que mais e mais pessoas conhecessem a Cristo e pudessem encontrar a salvação, né? A partir do momento que somos de Cristo, trabalhamos para Cristo, somos escravos de Cristo. Antes éramos escravos do mundo, agora somos escravos de Cristo. Mas essa é a escravidão que nos dá a maior liberdade de todas, não é? O mundo não nos dá uma liberdade que precisamos. Agora, ser escravo de Cristo nos dá uma liberdade cheia de paz, cheia de amor, cheia de alegria. Viver para Cristo, não tem coisa melhor do que viver para Cristo, não é?
Então, a partir do momento que vivemos para Cristo, também obedecemos a Cristo. E no final da nossa jornada, encontraremos Jesus, viveremos com Ele eternamente. Mas por enquanto, cumpra a sua função. Você com certeza tem um dom, eu tenho um dom, você tem outro dom. E o Senhor falou que aquele que honra os seus dons será agraciado com mais dons ainda. Agora, se você fala, eu não tenho dom nenhum, pergunta para você mesmo se o Senhor te desse dons hoje, se você usaria. Se for para dar só para você, para uma coisa egoísta, individual, não tem sentido. Os dons do Senhor, que o Senhor nos dá, é para compartilharmos coletivamente. É para sermos úteis coletivamente, ok? Bem, hoje a gente já leu aqui o capítulo 1 de Filipenses, viu? Foi rapidinho, você aprendeu um pouco mais sobre a carta aos Filipenses, estudou o capítulo 1 e depois você pega a sua Bíblia, lê tudo que eu li aqui para confirmar, não é? E se você gostou, deixa o seu like, se inscreva neste canal, ative notificações e acompanhe. Vamos fazer mais estudos, vou procurar fazer 2 estudos por semana. À medida do possível, se eu puder, faço mais. Mas vamos estudando aí, e aí no próximo programa eu vou falar para vocês sobre Filipenses, capítulo 2, ok? Então eu desejo que o Espírito Santo te encha de coragem para começar a usar os seus dons. Seja abençoado em nome de Jesus.